gente vive num mundo que está cheio de pressão. Existem muitas pressões e cobrança para todos os lados. Cada dia a mais a gente é cobrado, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja em casa, seja pelos amigos, seja nos contextos que a gente vive, existe sim muita pressão. E aí, como sobreviver a tudo isso, né? Como conseguir se blindar dessa pressão toda? E eu acho que nesse primeiro momento que a gente precisa pensar e distinguir, aprender a separar, é a pressão e a cobrança que acontece externa a nós e também a pressão e essa cobrança que acontece dentro de nós. Existem essas duas variáveis. Já não bastasse a pressão, ela é dividida assim em dois momentos, o interno e o externo. Externamente, essa cobrança e essa pressão toda vem através dos nossos trabalhos, vem através da nossa família, vem através dos filhos, vem através dos amigos, vem através das relações. E a cobrança interna é a maneira que a gente, né, regula a nossa régua e se cobra em ser cada vez melhor, em trazer cada vez mais resultado, em ser cada vez, né, tá ali no topo de linha, ou em ser a mãe perfeita, ser a esposa perfeita, ser a filha perfeita, a profissional perfeita. E essa cobrança interna, muitas vezes, ela pode ser até mais prejudicial do que a pressão externa. Quanto mais eu procuro atender a expectativa que está fora de mim, atender o que as pessoas esperam de mim, mais essa cobrança interna vai sufocar e isso vai acabando perdendo todo esse controle. Então, mais uma vez, eu deixo muito claro aqui para vocês a importância da inteligência emocional, porque não dá para a gente idealizar um mundo perfeito onde não existem pressões, onde não vão existir cobranças internas e externas. Esse mundo não existe e ele não vai existir. Né? Não dá para a gente ficar vivendo numa ilusão, imaginando o mundo ideal, a vida, o mar de rosas. Não, a vida vai te pressionar, no momento ou no outro isso vai acontecer. E a tendência é que isso se acelere cada vez mais, porque a gente vem vivendo num mundo cada vez mais competitivo, num mundo com cada vez mais pressão, com cada vez mais informação, e vai conseguir se sair bem disso tudo quem tiver uma habilidade diferente, que é justamente a habilidade de lidar com esses momentos de pressão. Bom, se não dá para eu viver sem pressão, porque ela está externa a mim e também está aqui dentro, eu preciso aprender a lidar com esses momentos de pressão para que isso não me desestabilize, para que eu não entre num estado que pode trazer até consequências de doença, né? Patologias como a síndrome de burnout, depressão, síndrome do pânico, uma série de transtornos de ansiedade que vem cada vez mais consumindo nós seres humanos, né? Então, se não adianta a gente criar essa ilusão do imaginar, nossa, mas o mundo seria muito legal se não tivesse cobrança, se não tivesse pressão. O meu trabalho ia ser um trabalho muito mais saudável se não tivesse essa pressão toda. Não dá pra gente desejar isso, né? Porque não é possível. Por mais que você trabalhe numa empresa onde essa pressão seja muito grande, por exemplo, você pode buscar uma outra empresa, mas você também vai ser pressionado por outros aspectos. Se você tem um negócio, se você é empreendedor, você também vai ser pressionado, porque é a pressão de fazer dar certo, né? Então é extremamente importante a gente saber separar expectativas da realidade, né? Uma das maiores ciladas que o ser humano pode cometer é basear a vida nas expectativas. A expectativa e a realidade é algo muito diferente. E todas as vezes que nós direcionamos mal a nossa realidade, a gente se frustra, né? Porque se eu baseio a minha vida numa expectativa criada, está muito distante dessa realidade. Então, quanto mais próximo eu conseguir enxergar essa realidade, quanto mais próximo eu consigo viver essa realidade, menos expectativa. Quanto menos expectativa, menos frustração, menos decepção e menos envolvimento com toda essa pressão, porque eu entendo que a realidade é assim, e se eu entendo que a realidade é essa, eu vou aprender a lidar com essa realidade. E se essa realidade não é a que hoje me convém, não é a realidade que eu gostaria de viver, eu tenho a oportunidade de criar novas oportunidades e novas realidades, depende de mim, né? Então, é extremamente importante nós não basearmos as nossas ações, as nossas atitudes
principalmente nas expectativas que os outros têm em relação a gente, né. Então, a empresa tem a expectativa X, o quanto você contribuiu para aquela expectativa ser gerada, entende? O quanto lá no começo do seu trabalho você foi o funcionário, a funcionária exemplar, né, e aí vão aumentando a régua, sabe, vão elevando o nível de régua, e cada vez mais atividade você vai receber, porque existia uma expectativa muito grande em relação a você, isso é bacana, mas até onde você consegue, né, atingir essa expectativa gerada? E o cuidado de criar nossas expectativas internas, porque às vezes a gente cria essa expectativa de ser melhor em tudo, né, então eu quero ser melhor no meu trabalho, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor filha, eu quero ser o melhor ser humano, mas é muita coisa para você ser melhor em tudo isso, né. A gente precisa ir por partes, por isso a importância de se ter objetivo, por isso a importância de um planejamento. De nada adianta eu saber regular os meus estados emocionais, se eu não tiver um direcionamento. Porque quando eu não tenho um direcionamento, fica mais difícil regular, eu não tenho atitudes certeiras, os resultados não vêm. Se os resultados não vêm, meu estado emocional oscila demais, né, e isso é um perigo. Então é extremamente importante a gente ajustar esse cenário expectativa versus realidade. O próprio nome diz que expectativa é expectativa, realidade é realidade, são coisas diferentes. E você precisa, né, se concentrar no momento presente e entender qual de fato é a sua realidade. O quanto você consegue atender essas expectativas e também se permitir entender que você não tem obrigação de atender a expectativa que o outro colocou sobre você, porque eu não sou responsável pela expectativa que as pessoas criaram. E aí eu preciso sentar e conversar, alinhar, né, de ser para a pessoa: "Olha, até aqui eu consigo ir, até aqui eu consigo fazer". A gente precisa sempre, né, diminuir ao máximo as expectativas internas e diminuir ao máximo a influência do que as pessoas esperam da gente ter que atender essa expectativa toda. É possível viver uma vida sem expectativa nenhuma? Eu acho que não é, gente. Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu acho que o mínimo de expectativa a gente também cria com a gente, com os nossos trabalhos, com os nossos projetos. A gente tem a expectativa de que vai dar certo, de que vai conseguir. Algumas pessoas têm sempre a expectativa de que vai dar errado, que vai ser uma catástrofe, mas enfim, não vou entrar nesse mérito hoje. Mas eu acho que o mínimo de expectativa a gente sempre acaba gerando em relação a algo. Mas ter o mínimo de expectativa é diferente do que você viver uma vida de expectativa, entende? Porque eu posso ter uma expectativa de querer chegar lá na frente, tá tudo bem eu querer chegar lá na frente, entende? Mas eu preciso entender uma parte importante da minha humanização. Eu preciso entender e reconhecer que eu sou um ser humano. Eu não sou perfeita, né. Então, nesse momento, a importância da gente sair desse pedestal de querer conquistar uma vida perfeita. Você não vai conquistar uma vida perfeita, porque a vida perfeita não existe, entende? Você pode querer, desejar uma vida mais feliz, uma vida mais bem-sucedida, uma vida mais saudável, uma vida mais leve, mas vida perfeita não existe, porque não existem pessoas perfeitas para viverem essas vidas perfeitas. E quando eu aceito essa minha imperfeição, eu diminuo a expectativa em relação às minhas atitudes. Eu espero menos de mim. Eu espero que eu faça o que é possível. Eu espero sempre fazer o meu melhor naquele momento. Mas eu sei que depois de uns dias o meu melhor vai ser ainda melhor, né? Então, é viver baseado num princípio, num mandamento da melhoria contínua, né. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, amanhã eu vou querer ser um pouquinho, né, não é ser assim, né. Mas esse princípio da melhoria contínua nos leva para o princípio da vida extraordinária, né, que é viver baseado em quem a gente é, viver baseado nos nossos valores, sabendo construir crenças positivas para nos levar a ter atitudes mais positivas, né. Os pensamentos vão definir tudo, crença é pensamento, é aquilo que a gente acredita. Então, sair desse pedestal do perfeccionismo
nos faz reduzir esse nível de expectativa. E a partir do momento que eu entendo que eu não tenho a vida perfeita, que eu não sou perfeita, eu entendo que eu posso ter falhas e que vão existir essas falhas e que tá tudo bem, entende? Eu entendo que eu não sou uma máquina, né, para fazer render não sei quanto, que tem que ser rendido aí dentro do trabalho, por exemplo. Então é muito importante, a gente entender que eu preciso sim me dedicar e fazer o melhor que eu posso naquele momento, fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu já tenho, né, para que a gente saia da zona de conforto, não fique preso a ela, e não esperar a perfeição. E a partir do momento que eu não espero a perfeição de mim, que eu entendo que eu sou humana, que eu tenho falhas, eu também olho para o outro dessa mesma forma. O outro ser humano também não é perfeito. O outro ser humano também é imperfeito, também é vulnerável. E quando eu olho dessa forma, com esse olhar, eu aumento a empatia, eu aceito as oscilações emocionais, eu aprendo a gerir melhor as minhas emoções e aprendo a entender melhor o outro. E diminuir a expectativa que eu tenho em relação ao outro. Porque a gente cria expectativa em relação ao outro o tempo todo. Você espera que aquela pessoa seja o seu melhor, a sua melhor amiga, baseado nos seus valores. Mas talvez aquela pessoa esteja sendo o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, baseada nos valores dela, que são diferentes do seu e tá tudo bem, né? Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente se alinha, quanto mais a gente se comunica, melhor as coisas vão se ajustando dentro da gente.